Bom dia, povo de Deus. Estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 56 com o tema Deus ouve o nosso choro e enxuga nossas lágrimas. Salmo de Davi. Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero aqui lembrar o contexto em que Davi estava vivendo nesse momento, nesse período da história da sua vida. Foi na ocasião em que os filisteus o prenderam em Gate. Davi aqui fugindo da loucura de Saul, que buscava matá-lo, Davi acabou tendo que se fingir de louco para salvar a sua vida. A medida tomada pelo homem segundo o coração de Deus era de desespero. Ele estava se escondendo de Saul entre os inimigos filisteus. Realmente Saul aqui jamais pensaria procurá-lo naquelas bandas. Davi, porém, corria sério risco de morte nas mãos dos vingativos filisteus. Observe em 1 Samuel capítulo 21, vamos fazer a leitura aqui do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate, terra de Golias. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e com cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares filisteus. Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele, por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer por sua barba. Não se pode deixar de notar pelo menos três coisas sobre o estado de Davi durante o período que ele compõe este salmo. Primeiro, Davi estava completamente só. Homens e tropas iriam se juntar a Davi somente depois desse incidente em Gate. Segundo, ele estava nitidamente desesperado. Afinal, como já dissemos, apenas a pressão do desespero teria levado Davi a recorrer à terra natal do gigante filisteus e lá se fingir de louco para sobreviver. Veja o que o desespero é capaz de nos fazer, né? Tentar se esconder no meio de inimigos. Foi isso que Davi fez. Terceiro, ele estava tomado pelo medo. Afinal, imagine a sede de vingança daqueles homens, recordando o coro das vitórias sob o comando de Davi na batalha contra os filisteus. Davi matou milhares de filisteus. Davi estava sozinho, sem ninguém, desesperado, sem saber para onde correr, e amedrontado, sem saber qual seria a reação dos filisteus sobre a vida dele. Mas ele, diz a palavra, que como um pássaro ainda tinha galhos firmes sobre os quais pudesse calcar os pés. Ele estava só, desesperado e com medo, mas sabia que podia contar com o sustento do Senhor em sua vida. Deus permanecia inabalável, servindo de fundamento para os seus pés. Tanto que no versículo 13 nós lemos o que segue: Pois me livraste da morte e não deixaste que meus pés tropeçassem. Davi, diz a palavra, que ele chorou muito. Chorou de desespero, de medo, de pavor, de angústia e solidão, mas no final aprendeu algo muito precioso. A fúria dos homens maus. Nós vamos ver aqui então no Salmo 53, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Louvo Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais?
Davi aqui começa então com o pedido de misericórdia a Deus, pois não havia, humanamente falando, esperança para ele diante da forma que os seus adversários agiam, perseguiam, atacavam e oprimiam, buscavam feri-lo com palavras caluniosas e até com agressões físicas. Eram pessoas persistentes na prática do mal. E o versículo 12 nos mostra bem isso. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. O apóstolo Paulo teve esta mesma experiência. Os judaizantes, eles eram um espinho na carne para o apóstolo Paulo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Muitos ainda sofrem perseguições, mesmo falando a verdade, principalmente quando assumem posições de liderança nesse mundo perdido e pecaminoso. Os maus se organizam e de forma sistemática atacam e perseguem, caluniam abertamente. Porém, no versículo 3 diz assim: quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Temos de aprender a confiar e repousar com a nossa fé na palavra do Senhor nosso Deus. Que poderá fazer os simples mortais? Nada. Eles vão passar, enquanto isso ficamos agarrados nas promessas da palavra do nosso Deus para nossas vidas, né? Então aguardemos o vendaval passar e com os pés firmes e seguros no Senhor nosso Deus ficaremos inabaláveis e seguros em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos ficar por aqui e amanhã nós vamos dar continuidade nesse salmo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muitas das vezes, Pai, nós ficamos, Pai, como Davi, Pai, rodeados de inimigos, sem saber para onde ir, para onde fugir, Pai. Mas nós, Pai, como Davi, Pai, nós ficamos, Pai, com nossos pés firmes, Pai, em Ti, Pai. Nós ficamos ali porque confiamos no Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E sabemos, Pai, que a Tua proteção nos dará força, nos segurará, Pai, nos dará vitória, Pai, perante, Pai, muitos inimigos, porque a Tua palavra diz: cairá 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, Pai. Quem sabe tem pessoas que estão me vendo, me ouvindo, Pai, ouvindo esta palavra, Pai, e está passando por perseguição, Pai. Pai, vai de encontro a essas pessoas, Pai, e que elas possam, Pai, assim como o salmista Davi, se refugiarem no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra e não se esqueça, o Deus nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa proteção e a nossa segurança em momentos de angústia, tá? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.